Olá, pessoal! Hoje vamos falar de dois assuntos bastante interessantes procurados por engenheiros químicos. Além disso, eu também quero citar outras áreas que têm menor destaque, mas também têm a sua devida importância. Bom, primeiro, polímeros. Afinal, o que são, para que servem, por que a gente tem essa fissura para querer saber o que é polímero, trabalhar com polímeros? Isso sempre está muito presente na nossa vida acadêmica. Bom, os polímeros são compostos químicos de elevada massa molecular. São resultantes de reações químicas de polimerização. São macromoléculas formadas a partir de unidades estruturais menores, os monômeros. Mas eles não são apenas plásticos. A gente sempre pensa que polímero é plástico. Não, eles também entram na constituição do nosso corpo. Sim, o ADN, que contém nosso código genético, que define as características de quem nós somos e de outros seres vivos, é um polímero. Também são polímeros as proteínas e o amido nos alimentos. Assim, existem polímeros naturais e sintéticos. Bom, o que são eles? Polímeros naturais são aqueles presentes nos organismos, sejam animais ou vegetais, que já são usados há milhares de anos pelo ser humano. Essas macromoléculas são chamadas de biomoléculas ou moléculas da vida, porque são essenciais nos processos que mantêm a vida. E elas fazem parte de 3 classes: carboidratos, lipídios e proteínas. Já os sintéticos começaram a ser produzidos em laboratório a fim de imitar esses polímeros naturais. O primeiro polímero de importância comercial foi o celuloide, produzido em 1864, principalmente para a produção de bola de bilhar, acredita? Porque o preço do marfim estava muito caro nessa época. Bom, os cientistas começaram então a descobrir mais e mais polímeros sintéticos. Um grande passo foi quando descobrimos a baquelite em 1909, que é uma resina sintética. É um tipo de polifenol, quimicamente estável e resistente ao calor, que foi o primeiro produto plástico a ser produzido. Aí sim entramos com os polímeros plásticos. Várias fibras têxteis e plásticos são polímeros artificiais. Eles são tão comuns em nosso cotidiano que é praticamente impossível passar um dia sequer sem entrar em contato com alguns deles. E eles também são subdivididos: polímeros de adição, de condensação e de rearranjo. Uma das principais e mais importantes características dos polímeros é a mecânica. Bom, segundo elas, a gente pode dividir também os polímeros. Eles podem ser termoplásticos, que temos o policarbonato, PC, poliuretano, PU, que a gente comentou, e o policloreto de vinilo, PVC, que é muito comentado, que todo mundo já ouviu falar, eu acredito. Claro que também temos muitos outros. Também temos os termoendurecíveis, que também são chamados de termofixos, que aí é a baquelite, que eu acabei de comentar, e o poliéster também é um bom exemplo. E os elastômeros, que são as borrachas dos mais diversos tipos. Também temos uma área que chama engenharia de polímeros. Sim, existe. E ela vem crescendo muito nos últimos anos. E o engenheiro químico pode se especializar nisso. Ela engloba o desenvolvimento de materiais poliméricos, a aplicação desses materiais e de processos de polimerização. Polímeros são materiais muito versáteis. Eles podem ser usados, por exemplo, para produzir micropartículas para aplicação biomédica, membranas para processos de separação, purificação de correntes de processo, filmes para embalagens de alimentos, elementos condutores para fabricação de sensores e outras muitas mais. Além disso, as propriedades do produto final podem ser manipuladas durante as etapas de reação e processamento, de maneira que um único monômero gera uma enorme quantidade de materiais diferentes. Falando em aplicação biomédica, a gente tem os biomateriais. Biomateriais são materiais destinados a fazer a interface com sistemas biológicos para avaliar, tratar, aumentar ou substituir qualquer tecido, órgão ou função do corpo. A principal característica que eles têm que ter é a biocompatibilidade. A interação de contato do biomaterial com o ambiente biológico ocorre na interface do material. Então, a biocompatibilidade será determinada pelas interações que ocorrem nessa interface. Os biomateriais podem ser usados no sistema esquelético, sistema cardiovascular, sensorial, dentística, tecidos macios e por aí vai. Portanto, em todas as suas etapas de produção, necessita-se de profissionais com variadas formações, para que a análise possa ser feita de forma a abranger os vários aspectos que são requeridos. E aí nós temos químicos, farmacêuticos, engenheiros, olha a gente aqui de novo, físicos, biólogos, médicos e até mesmo dentistas.
Dessa forma, pode-se seguramente afirmar que a abordagem para o desenvolvimento dos biomateriais é, por natureza, multidisciplinar e que prioriza a convergência de metas. Nada melhor do que a engenharia coringa para atuar nesse setor, não é mesmo? E o mesmo vale para os polímeros, afinal, mesmo existindo a engenharia de polímeros e a engenharia de materiais, nós somos extremamente úteis e ainda temos a visão generalista, que é muito importante. Bom, para finalizar, eu vou comentar sobre essas áreas que são menos procuradas por engenheiros químicos, mas que elas são únicas e de muita relevância. E quando eu digo menos procuradas, é porque elas são menos citadas nas faculdades ou até mesmo pela mídia. Isso faz com que os estudantes, algumas vezes, eles nem saibam da possibilidade de carreira nesses setores. Por exemplo, computação, simulação e serviços à distância. Nós somos capazes sim de atuar no ramo de computação e programação. Aliás, a gente tem várias matérias ao longo do nosso período de estudo que são relacionadas a isso. Então, a gente acaba esquecendo um pouco disso ou algumas pessoas não dão tanta importância, mas a gente pode atuar nisso sim. Relacionado a esses ramos, a gente tem a simulação. E aí você tem um leque para se especializar. Tem vários programas interessantes. Por exemplo, o MATLAB, que a gente deveria aprender, pelo menos todo mundo deveria ver nas faculdades. O Aspen, que também é de suma importância e é um dos mais bacanas. Loop Pro e também o CAD. Existem vários tipos de CAD e aí são, acho que, os mais conhecidos. A partir daí, um mundo novo de descobertas. Independentemente da empresa que você pense em trabalhar, esses setores são válidos para todas, porque é algo que toda empresa precisa ter e você pode fazer a diferença. Agora, os serviços à distância, a gente vê que é um pouco mais comum no quesito de consultoria, que a gente citou nos primeiros episódios, então vale o que foi dito lá. Bom, pessoal, é isso. Hoje a gente teve muita informação, mas eu espero que vocês tenham aproveitado e até semana que vem. Bom, todos sabemos que podemos atuar no setor de papel e celulose, certo? Mas como? Alguém tem alguma ideia de como funciona essa indústria? Eu espero que sim, mas a gente vai falar um pouquinho disso hoje. Olá, pessoal. Vamos seguir um pouquinho do raciocínio do episódio anterior. Vamos começar com a indústria têxtil de calçados. Nossa, mas o que o estudante de engenharia química tem a ver com isso? E bom, acreditem ou não, muita coisa.